Bora lá. Olha, vamos às avaliações das gestões, gente. Aprovação do prefeito de Natal, né? Perguntado os entrevistados se aprovam ou desaprovam a gestão do prefeito Álvaro Dias, 52,8% afirmaram que aprovam a gestão de Álvaro Dias. 34,3% desaprovam a gestão de Álvaro Dias. E 12,9% não souberam ou não responderam. Significa dizer que 53% da população de Natal aprovam a gestão do prefeito Álvaro Dias e 34,3% desaprovam. João e Pedro Ratz. Tem a ver, só João, se falar de você, porque tem a ver com o que eu respondi na pergunta anterior. Tem a ver também que as pessoas ainda não conheceram os problemas da cidade apresentados pelos outros candidatos. Então, assim, o prefeito hoje ele tem na mão a possibilidade de ele anunciar de forma legítima o que ele faz pela cidade, né, divulgar as obras e ações que ele tem feito, mas os opositores ainda não começaram a mostrar os problemas. Então esse debate não foi posto ainda. Então essa aprovação vai ser erodida. Exatamente, Pedro. E tem um detalhe, né? Se você cruzar o índice de percentual de intenção de voto para o prefeito na estimulada e na espontânea, ela não reflete o índice de aprovação. Então, concordo plenamente com o que você está colocado. O jogo ele está posto porque é quem realmente como o cidadão está avaliando, mas a partir do debate eleitoral eu acredito que possa mudar. A subida lá da Beira Canal Policrim está interditada pela polícia e pela população, não sei o motivo. Chegam fotos aqui. Quem desce ali do centro da cidade para subir Policrim, na ladeira lá aqui, quando a gente tem a ETE, né? Que a gente tinha, quando ia no 11, quando era pequeno, tinha medo do 11 da ré. Já fomos Ave Maria. Era, você lembra, João? Eu lembro que o 11 quase não subia, a gente ficava remando para... E vamos lá. Olha, aprovação do governo Fátima Bezerra, aprovação da gestão da governadora Fátima Bezerra. 16,6% aprovam a gestão da governadora Fátima Bezerra. 71,8% desaprovam a gestão da governadora Fátima Bezerra nesse momento e 11,6% não souberam ou não responderam. No dia 29 de dezembro de 2019, nós publicamos uma pesquisa da Seta neste programa. A governadora aparecia com 48% de aprovação e 42% de desaprovação. E 10% não quiseram ou não souberam responder, né? A governadora saiu de uma aprovação de 48 para uma aprovação de 16 e subiu de uma desaprovação de 42 para uma desaprovação de 71,8. Meu amigo Eduardo Freire, hoje será política até o fim do programa, meu irmão. Me desculpe, já falamos da garota, inclusive. João e Pedro, 71%, quase 72% de reprovação, com 19 meses de gestão, Fátima Bezerra. É aquilo que a gente conversou aqui ainda há pouco. Poucas vezes eu vi na história da política aqui uma erosão, uma perda de aprovação tão rápida de um governo estadual como o que está acontecendo com o governo da professora Fátima Bezerra. Então, assim, esse momento, João, você pontuou aí que o momento da governadora realmente não está feliz, você falou aí com relação à pandemia, mas eu iria um pouquinho mais longe, reservando um pouquinho da questão da ética por eu ter sido o secretário de comunicação do governo anterior, mas assim, eu acho que a parte de comunicação do governo, principalmente agora na pandemia, deixou de passar para a população uma série de coisas que precisariam ser passadas, e tem um fato agravante aí, que a governadora, ela é a líder eleita pelo povo para liderar esse movimento. Então, assim, no momento em que as pessoas esperavam que alguém pudesse dizer o que é que o governo estava fazendo para combater a pandemia, cada dia que a gente via na entrevista coletiva era uma pessoa diferente. As pessoas perdem a referência, né? Então, eu acho que esses números aí, eles refletem o que foi feito do dia 13 de março, acho que foi 13, quando foi 19 de março, até agora. Não, eu concordo plenamente e acho que esse crescimento que Bruno lembra bem da última pesquisa, se reflete isso. Eu acho que há uma ausência, né? E aí a imagem da governadora dentro desse caminho é um número realmente assustador, 71%, mas também não é o fim do mundo. Eu diria que se eu estivesse lá, a perspectiva alerta, né? É um sinal de alerta. A perspectiva é exatamente de que tem tempo para virar o jogo, é preciso sim modificar algumas posturas, né? E efetivamente tentar definir caminhos para se comunicar melhor. Bora lá, deixa eu abraçar aqui o Lenilson Lira, o Eduardo Freire, Márcio Eduardo, Sandro Borges. Ceissa, talvez você tenha perdido o início do programa, a gente já fez
toda a estratificação da pesquisa aqui no início. Quantas entrevistas, os dias, margem de erro, tudo direitinho. Inclusive o número do registro. É número de registro. Rodrigo Vasco, Elias Silva, Iris Albano, Valdemir Silva, Vida, Alexandre Mozalas, Guilherme Pessoa, Nildo Cabral, Ricardo César. E atendendo o meu amigo o Ariel Dantas, um abraço, Richarlison Costa, canal Moto Courrier. Alguém perguntou para mim fazer a avaliação do governo Fátima. Olha, eu acho que a governadora derreteu muito rapidamente. A governadora vinha numa gestão de regular para boa, mas como eu falei sexta-feira aqui, o Covid acertou o governo dela em cheio. A questão da governadora ter ficado dentro de sua residência com medo de pegar a doença foi o primeiro erro de posicionamento dela. Ninguém elege uma governadora, mesmo em questão de saúde, para ter receio de sair de casa. Nós precisamos de alguém que bota a cara para nos proteger. E a pessoa que foi eleita para isso foi ela. Esse foi o primeiro erro da governadora. O segundo erro da governadora foi a comunicação dos seus agentes políticos, leia-se secretários, não seu uniforme. Passou uma sensação para a sociedade de uma incompetência generalizada, partindo inicialmente da Secretaria de Saúde com aquele estudo absurdo que já desacreditou desde o início o trabalho do Covid. Depois o bate-cabeça do hospital de campanha. Não vamos esquecer da maior sangria da governadora nessa situação. Os 5 milhões dos respiradores comprados ao consórcio do Nordeste. A governadora mentiu e falou sobre esse assunto 10, 15 dias depois de forma amena. Era para ter dado um pivuco no pau da cadeira para chutar até a lua e querer os 5 milhões de volta da gente. Ela relativizou. O secretário de saúde não andava nas unidades. Foram uma série de erros. Eu fiz um levantamento e passei para Pedro Ratz e para João Maria de uma estratificação que eu fiz num programa de monitoramento na internet. Os 10 assuntos que mais sangraram a governadora. Crise do Detran, bate-cabeça, falta de comunicação no turismo. E o governo, de fato, entrou dentro de uma bolha. E para ela voltar, ela tem que sair de dentro da bolha. Só assim vai ter que fazer mudanças, porque secretários do nível, da competência de Aldemir, de Cadu, de Coronel Araújo e tantos competentes do controlador, doutor Pedro, Virgínia e tantos secretários bons que Fátima tem na sua gestão, estão começando a ser colocados em xeque também. Então nós precisamos da Fátima candidata. Nós precisamos da Fátima que foi para as ruas. Nós precisamos dessa confiança da governadora que hoje, a população de Natal hoje, 72%, a de Parnamirim hoje, 73%, a de Mossoró internamente, 70%, estão desaprovando a governadora. E não ache, e não minimizem quem estiver dentro da bolha. Porque se continuarem tendo essa postura, amanhã vai dar 80%, depois de amanhã vai dar 90%, e quando ela chegar na campanha, deu lona. Sequer tem candidato a ser a reeleição. Me lembra muito essa bolha que você está falando de forma muito feliz aí, Bruno. Me lembra muito a bolha que Bolsonaro estava na época que ele começou a pandemia, que ele negava tudo, que reclamava de tudo, tal, e depois ele foi adaptando o discurso e foi entendendo que ou ele se comunicava, ou ele conversava com a sociedade para dizer o que é que estava sendo feito, nos erros e nos acertos, que ninguém acerta sempre, nem erra sempre, né? E essa bolha realmente, na nossa opinião aqui, eu acho que o João também concorda, foi o que fez o governo se desgastar. E a análise é em cima das mesmas pesquisas. Seta e seta. A de Parnamirim, publicada hoje, se eu não me engano, pelo Jair Sampaio, deu 73% de reprovação para Fátima. Então, algo tem errado. Bora lá, aprovação do governo Jair Bolsonaro. 49,3% aprovam a gestão de Jair Bolsonaro em Natal e 42,7% desaprovam. Houve o inverso de Fátima de dezembro para cá, João. Bolsonaro sobe aí, um X aí, né? Quase 20% de aprovação. E cai, João, quase 25% de desaprovação. É o reflexo exatamente desse momento. Eu acho que Pedro foi feliz quando faz essa análise a partir da bolha. E não vamos lembrar que o presidente também, o auxílio emergencial, né? E ele percebeu isso depois, é o que fez com que ele tivesse esse crescimento. Então, de uma maneira geral, eu vejo que o quadro é muito parecido com a aprova e desaprova com o cenário nacional. Mas acho que esse crescimento da aprovação reflete exatamente o reflexo do auxílio emergencial. Agora vem outra polêmica.
Vamos agora à avaliação das gestões, da gestão, né, durante a pandemia. das gestões dos nossos executivos na pandemia. Bora lá. Você aprova ou não aprova a gestão do prefeito Álvaro Dias em relação à pandemia do Covid? 57,7% aprovam a gestão de Álvaro Dias do Covid. 32,1% desaprova, 10% não quiseram ou não souberam responder. A aprovação da gestão de Álvaro Dias no Covid, João e Pedro, é maior do que a avaliação da gestão dele. 5% quase a mais. Bora lá. Por ele ser médico e por ele ter tido realmente a felicidade de saber comunicar à população o que ele estava fazendo. Muitas vezes eu estava conversando com uma pessoa do governo, Bruno, que me pediu um certo anonimato, que ele disse, rapaz, o governo fez tanto. Aí começou a me dizer, o governo fez isso, o governo fez isso, o governo fez isso, o governo fez isso. Quem ficou sabendo? Né? Então, assim, a capacidade de informar, muitas vezes, João, as pessoas de forma generalista criticam quando um ente público faz propaganda, faz publicidade, mas na realidade é um direito do cidadão, a sociedade precisa saber, a sociedade precisa saber o que está sendo feito, né? Então, realmente, nesse caso aí, por ele ser médico, por ele ter tomado a frente e ele ter conseguido divulgar e fazer essa divulgação, eu cito o caso também aqui de Parnamirim, que também conseguiu divulgar, o prefeito também está com os mesmos índices de aprovação e o governo do estado, infelizmente, não conseguiu. Eu concordo com você, acho que Álvaro surfou bem, aproveitou bem a onda e soube protagonizar esse processo. E vejo que é 52-57, está mais ou menos um ponto percentual acima da margem de erro, mas reflete muito quem aprova a gestão. Bora lá, vamos à avaliação da governadora do estado frente à pandemia do Covid. Você aprova ou desaprova a gestão de Fátima Bezerra em relação à pandemia? 16,4% aprovam a gestão da governadora Fátima. 75,7% desaprovam a gestão de Fátima Bezerra. 7,9% não souberam responder. João, a desaprovação da governadora no Covid sobe quase 4% em relação à avaliação da gestão, da desaprovação da gestão dela, ainda é maior. Esse 4% aí, numa variável, você vê que é exatamente os 4%, os 4% que deram a mais para a avaliação do prefeito. Falando da pesquisa, claro, né? Mas isso aqui reflete tudo que nós já conversamos. Infelizmente, o governo perdeu o protagonismo, não soube assumir ou fazer essa divisão, e o reflexo está aqui, a população de Natal negando a governadora.